Olá para você, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Jaque e estamos fazendo aqui a leitura diária da Bíblia e no momento estou fazendo a leitura do livro dos Salmos. No livro de hoje eu quero falar sobre o Brasil, quero falar sobre a nação, eu quero falar sobre um pouco desses acontecimentos que a gente tem visto por aí. A gente tem visto tantas notícias, né, que envolvem o nome de tantas pessoas, do governo, enfim. A gente sabe o que está acontecendo, se você não sabe, alguém já falou para você, mas a gente está vivendo um momento bem difícil e bem delicado na nação brasileira. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo. E eu quero convidar você a ficar comigo até o final desse vídeo, para a gente ver o que nós podemos fazer, o que Deus quer que a gente faça, qual que é o nosso papel e a nossa posição como homens e mulheres de Deus. Se você é novo no canal, aqui é um canal que eu faço a leitura diária da Bíblia, já tem outros livros que eu já li aqui, e esses livros estão salvos em playlists, tem por temas também. Então, se você acha que isso aqui pode te ajudar, esse canal, esse conteúdo, aquilo que nós entendemos que pode agregar na nossa fé, ajudar a gente a crescer na nossa fé, considere se inscrever, não esquece aí de ativar o sininho para você não perder os avisos, compartilha com alguém também, porque a nossa ideia aqui é a gente ter um compromisso com Deus, com nós mesmos, de lermos a palavra do Senhor todo dia, tá bom? E aqui assim, você que está chegando, vai assistindo os vídeos, você vai ver que é possível a gente ler a Bíblia de uma forma descomplicada, de uma forma leve, cujo intuito é a gente tirar nem que seja uma liçãozinha assim daquela leitura e trazer para a vida da gente para praticar, porque nós devemos ser praticantes e não só ouvintes da palavra, e aqui essa é a proposta do canal, tá bom? Mas antes, vamos falar com Deus, vamos pedir que Ele nos dê sabedoria, nos dê entendimento, fale com a gente e que Ele venha nos provocar a que saiamos das nossas zonas de conforto para que a gente possa ser praticantes da sua palavra, né? Sermos pessoas sábias e pessoas que transformam os ambientes onde quer que estejam. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço novamente por esse dia, pela tua palavra tão linda que vamos ler. E eu peço perdão, ó Pai, pelos meus pecados, as minhas falhas. Coloco diante do Senhor a minha vida, a vida de quem está assistindo esse vídeo. Eu peço ao Senhor que fale com a gente, que o Senhor venha nos despertar para te buscar mais e mais, venha nos despertar, Senhor, para sermos agentes de transformação na nossa nação. Abençoe essas pessoas, abençoe, ó Deus, essa família, essa pessoa que está me assistindo, que ela seja uma pessoa agente de transformação na casa dela, onde ela estiver. E eu peço, Senhor, que através da sua palavra ela venha nos transformar, que a sua palavra venha, em nome de Jesus, Senhor, fazer de nós pessoas melhores e transformadas, pessoas assim que tenham um coração ensinável, coração obediente, coração temente. E eu sei, ó Deus, que isso só é possível através da leitura da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu peço, Senhor, e te agradeço. Amém, amém. Bom, então, gente, nós vamos ler hoje a palavra do Senhor no livro do Salmos, onde nós leremos Salmo 33, em que a Bíblia ela fala assim pra gente: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe louvores com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai com habilidade e alegria. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a retidão e a justiça. A terra está cheia do amor do Senhor. Os céus foram feitos pela palavra do Senhor, e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. Ele junta as águas do mar como num montão, faz dos abismos depósitos. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. O Senhor frustra os planos das nações, anula os intuitos dos povos. O plano do Senhor permanece para sempre e os intuitos do seu coração por todas as gerações. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu como sua herança. O Senhor olha lá do céu
Vê todos os filhos dos homens. Da sua morada observa todos os moradores da terra. Aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Um rei não se salva pelo poderio do seu exército, nem o valente se livra pela muita força. O cavalo é falsa esperança de vitória, não pode livrar ninguém com sua grande força. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam pelo seu amor, para livrá-los da morte e conservá-los vivos em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e escudo. Nosso coração se alegra nele, pois temos confiado no seu santo nome. Senhor, que o teu amor esteja sobre nós, assim como a nossa esperança está em ti. Quando eu estava lendo aqui esse salmo, eu vi aqui o versículo 3, né? Cantai ao Senhor, cântico novo, tocar com habilidade e alegria. Fica aqui a dica para quem é músico. Quem é da área do louvor da igreja tem habilidade e dê o melhor, tá? Seja cantando, seja tocando, faz parte do seu chamado fazer isso com habilidade e alegria. Mas eu não vou falar sobre isso, pelo menos não nesse vídeo, quem sabe um outro. Eu quero aqui destacar o versículo 12, quando ele diz assim: bem-aventurada, ou seja, feliz, é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu como sua herança. Nós, como brasileiros, eu acho que eu posso fazer essa pergunta para você, eu também me faço, se a gente está vivendo um momento que a gente pode se considerar uma nação feliz. Será que a gente é uma nação feliz? Feliz é o Brasil, cujo Deus é o Senhor? Sabe, feliz é o Brasil, cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu como sua herança. Esse texto aqui do Salmo 33, ele fala que os olhos do Senhor, eles estão sobre todos nós, né? Sobre os filhos dos homens. Mas os olhos do Senhor estão especialmente também sobre aqueles que temem, que o temem. Sabe por quê? Porque esses a quem teme o Senhor, são essas pessoas que o Senhor vai livrar da morte, são essas pessoas que o Senhor vai livrar, ao que diz aqui o texto, no versículo 19, vai conservá-las, essas pessoas vivas em tempos de fome. E, gente, quando eu estava lendo aqui, eu me peguei pensando assim, que hoje a gente está vivendo um tempo que não está muito longe de, digamos assim, passar por fome no Brasil, né? As coisas estão muito caras, a gente vê que o poder de aquisição, o poder de compra nosso está cada vez mais enfraquecido, os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então, isso me faz pensar assim, que se essa dificuldade a ponto de haver uma fome, chegar uma fome no Brasil, como isso impactaria cada um de nós, a mim e a você? E principalmente, se a gente declara que a gente teme o Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre nós, sobre aqueles que o temem justamente também para essas horas, para livrá-los da morte e também conservá-los em vida em tempos de fome, sabe? Isso me faz refletir assim, que às vezes a gente se vê conversando com as pessoas, com parentes, com os amigos, e quando você... É mais ou menos assim, é quase como que futebol, né? Se a gente não toma um pouco de cuidado, daqui a pouco tá todo mundo se degladiando, cada um defendendo o seu. Ou o seu time, ou o seu partido político, porque esse partido é o mais certo, esse é o mais errado, e esse tá aqui no poder por culpa sua, né? Aí a gente começa a ver que as pessoas começam a ter, assim, uma briga, começa a entrar num viés muito grande, assim, de briga política, né? Inclusive os crentes, inclusive, assim, aqueles que se denominam cristãos. Mas eu quero chamar a sua atenção nesse vídeo aqui, embora eu não vou tratar sobre temas de política aqui, não quero nem falar sobre isso, esse não é o intuito, mas a gente entende que quando a Bíblia fala, feliz é a nação, né? Cujo Deus é o Senhor, a gente entende que existe alguém que governa. A gente entende que tem alguém que manda em todo mundo, né? Alguém que está sobre nós. E quando a gente traz o tema, né, de nação,
não tem como você desassociar nação com a política. De certa forma, andam juntas. Porque uma nação, para ela existir, ela precisa ter ali quem governe. Ela tem que ter ali ou um presidente, ou um rei, e tem uma equipe, e tem uma galera que está ali, que tomam as decisões mais importantes que vão impactar o nosso presente e o nosso futuro. Tudo acontece ali. Então, eu penso assim, que às vezes a gente perde muito tempo brigando por causas políticas, defendendo pontos de vistas, que eu não estou dizendo, tá, que você não tem que defender seu ponto de vista, mas assim, a gente perde muito tempo mais brigando por motivos assim, do que a gente se voltar para a Bíblia e ver o que Deus quer que nós façamos. E olha só, eu quero convidar você a ler comigo mais 2 passagens que você vai entender o que eu quero dizer. Olha o que diz a palavra no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Ou seja, existe quem domina sobre nós. A questão é quem está lá. Esse governo dessa pessoa, como está impactando quem está abaixo? A gente pode dizer que nós hoje somos um povo que está gemendo? Sim. E por que estamos gemendo? Porque quem está governando não é um justo. É o que diz aqui a palavra de Deus, que quando os justos governam, existe alegria. Mas quando é um ímpio, quando é uma pessoa perversa, uma pessoa, enfim, que não seja, uma pessoa justa, o povo geme. Então a gente precisa perceber que aquilo que nós estamos sentindo como nação é reflexo de quem governa. E aí, gente, entra a questão assim, mas tá bom, mas o que a gente faz então? A gente tem que exercer o nosso direito de cidadão, de votar, tudo mais, ok, mas o que pela Bíblia a gente pode fazer? E aí eu vou convidar você a ler comigo 2 Crônicas 7,14. Muito crente conhece esse texto, talvez você não, talvez você vai ouvir esse texto pela primeira vez. A palavra de Deus diz assim, esse texto está no livro de 2 Crônicas, tá? Aqui é um momento que Salomão, o filho do rei Davi, ele termina ali, ele conclui ali o templo do Senhor que ele tinha se disposto a fazer, e assim veio a palavra do Senhor, que diz assim no versículo 14, E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, ele pode sarar o Brasil, como ele pode sarar outras nações. Se a gente olhar friamente, cada nação está passando o seu perrengue. A China está passando o seu perrengue, o Japão, os Estados Unidos, o Brasil, a Venezuela, enfim, a gente começa a olhar que cada nação está passando pela sua dificuldade, mas em todas as nações existem os servos do Senhor, em todas elas tem, nem que seja um crente, mas tem. E aí, gente, aí entra aquela questão assim, a gente se esquece de que a nossa luta, ela não é carnal, a gente não tem que lutar contra pessoas, sabe? Não é se degladiando ali, sair ali na mão com as pessoas, sabe? A nossa luta, ela é espiritual. O que a Bíblia ela nos orienta aqui, Qual que é o nosso papel, assim, como cristãos, quando a gente lê ali a palavra de 2 Crônicas 7 e 14, E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Ou seja, você que fala que é crente, que crê no Senhor, você que crê em Deus, E tudo mais, põe lá os seus versículos nos seus stories, eu sou cristão, põe lá no seu perfil, lá do seu Instagram, fulano é cristão, você que se autodeclara cristão, é o que a palavra de Deus está falando, assim, que se chama pelo seu nome, Se humilhar, a gente se humilhar diante do Senhor e orar e me buscar, sabe? Então é um coração, gente, muito derramado em Deus, ali diante do Senhor em favor da terra. Além disso, se desviar dos seus maus caminhos, ou seja, você está se humilhando, você está orando, você está buscando o Senhor e você também está se arrependendo dos seus próprios pecados, você está se desviando desses maus caminhos. O que a Bíblia fala? Quando lembre-se, nós não estamos apontando o dedo lá para o governo, que é o governo que tem que mudar, sabe? Tipo, você presidente que tem que mudar,
mudar, não, é a nossa conduta que precisa mudar em primeiro lugar. Quando nós agimos assim, é onde vem a palavra do Senhor e fala assim: então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, ou seja, de quem está lá se humilhando, orando, buscando, mudando ali o seu mau caminho, e sararei a sua terra. Então, gente, eu penso assim, quando eu leio a palavra de Deus, no meu entendimento, é que se trata muito mais da gente, é muito mais a nossa posição. E a gente está sendo roubado por Satanás, onde Satanás faz com que a gente perca a nossa visão, querendo arrumar briga uns com os outros, gastando tempo nisso, quando a gente devia estar aqui nesse livro, se arrependendo aqui dos nossos pecados, se arrependendo da nossa conduta, sabe? A nossa conduta dentro de casa, na nossa família, a nossa conduta dentro da igreja, sabe? Uma casa, um lar transformado, é um bairro transformado é um estado transformado é uma nação transformada, sabe? Quando nós nos colocamos nesse lugar de arrependimento, onde nós tomamos para nós, assim, a nossa responsabilidade de arrependimento, o Senhor, ele passa a governar sobre nós. Aí a gente começa a viver ali o livro, né, a palavra do Senhor no Salmo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por quê? Porque nós buscamos aquele que governa sobre nós. A gente não tem que colocar a nossa esperança, o nosso apoio no presidente, no parlamento, né? Enfim, nós temos que orar por eles, nós temos que pedir a Deus por eles. Porque o que a Bíblia diz, gente? A gente viu lá em Provérbios, né? Quando é um justo que governa, o povo se alegra. Mas quando é um ímpio que governa, o povo geme. Por que nós então não estamos orando por aquele que está ali? Se a gente acha que ele é ímpio e estamos gemendo. A pessoa que está ali, ela não vai buscar. Quem tem os olhos abertos e os ouvidos atentos, que está conhecendo agora o que a Bíblia diz, nós é que temos que orar por essas pessoas. Nós é que temos que orar por eles, para que esse ímpio se torne justo, para que aquele gemido do povo se torne alegria. Então, você que está me assistindo, você que está acompanhando aí as notícias, a gente vê que cada vez parece que está piorando as coisas. Eu diria para você, não se desespere, não pense que pode ser assim ou que vai ser assim, mas pense assim: o que eu, como homem ou como mulher de Deus, o que eu posso fazer para ajudar a minha nação, para abençoar a minha nação? Ora, eu já digo para você, viva segundo Crônicas 7:14. Você que está me assistindo, comece a orar, comece a se humilhar diante do Senhor, comece a buscar a face do Senhor, comece a mudar a sua própria conduta, sabe? Comece assim a apresentar a sua vida diante de Deus, para que o Senhor venha e perdoe os seus pecados, e assim Ele venha sarar a nossa terra. Eu vou deixar aqui na descrição 2 louvores muito maravilhosos que eu gosto muito, que fala sobre isso. Um é o da Aline Barros e um outro é do Planet Shakers. Nós vamos poder assim meditar na palavra do Senhor e também adorar o Senhor, declarando isso, gente, que o Senhor possa vir curar a nossa terra, curar o Brasil. Nós temos um país lindo, nós temos um país maravilhoso, sabe? Vivemos numa boa terra. Tem suas dificuldades? Tem. Mas a gente não pode se esquecer que nós temos muitas bênçãos derramadas sobre o Brasil. E é muito fácil a gente só reclamar. É muito fácil a gente falar que o outro país é melhor do que o nosso. Agora vai morar lá para ver, sabe? Vai morar lá, vai ver como que é a vida de um imigrante fora do Brasil. Não é essa coisa cor-de-rosa aí que muitas vezes as pessoas falam. A gente coloca muito assim na internet, né? Aquilo que é favorável, aquilo que é legal. Mas aquilo que acontece, assim, que é ruim, que não é legal, que às vezes pode até nos expor, a gente não coloca. Então a gente vende uma imagem muito deturpada do que é morar fora da nossa nação, sabe? Então eu não tô falando que assim você, para todo mundo que mora fora inclusive, não é isso. Eu tô dizendo que assim, existem propósitos também das pessoas se mudarem e tudo mais, mas eu quero chamar a sua atenção de que não acredite que tudo lá fora é melhor do que aqui. Nem sempre é assim. E tudo que acontece aqui é ruim, sabe? Gente, é muito o que está dentro da gente.
sabe? É muito a nossa visão diante das coisas, o que acontece dentro do nosso coração. E se a Bíblia ela fala que a gente tem que se humilhar, orar, buscar, mudar o nosso caminho para que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, Deus não está falando que isso é o governante que tem que fazer. Deus está falando que é a própria igreja que precisa fazer. Então nós precisamos fazer e ocupar esse espaço aqui. E colocar isso diante do Senhor, para que Ele, como Deus, governe sobre a nação, para que nós sejamos felizes, para que Ele coloque pessoas justas ali, para que o povo se alegre, sabe? Se trata muito mais da nossa posição do que quem está lá. Quem está lá, já está lá, vai tomar as decisões que precisam ser tomadas, que eu e você talvez não temos poder nenhum de fazer alguma coisa, mas o que nós podemos fazer, está aqui na palavra de Deus e acabamos de ler. Nós podemos, quando fechar esse vídeo, ou quando você chegar em casa à noite, antes de dormir, você pode orar, clamar, pode se colocar diante do Senhor, pode pedir que Deus perdoe seus pecados, perdoe a sua vida, que você mude a sua rota, para que você receba a cura do Senhor, para que a nossa terra seja curada. Gente, uma pessoa fazendo isso, 2 pessoas fazendo isso, imagine um bairro inteiro fazendo isso. Não tem como Deus não transformar. Tem um documentário também muito legal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, sobre a transformação das Ilhas Fiji. O que aconteceu quando o povo de Deus começou a clamar? O que Deus fez na nação? Eu vou deixar aqui, assistam esse documentário, que ele é lindo. Ele realmente, assim, enche o coração de fé da gente, porque a gente vê que é espiritual, gente. Não é brigando, não é se degladiando, não é tentando provar pontos de vista. É literalmente vivendo a Bíblia. E aí o Senhor, Ele faz o que só Ele, nenhum homem, pode fazer, tá bom? Que Deus abençoe você. Até amanhã no próximo vídeo. Ore pelo Brasil, ore pela sua nação. Se você está fora do Brasil, ore pela nação que você está. E vamos pedir para que o Senhor seja o Deus da nossa nação. Amém? Fica firme na sua leitura e até amanhã no próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau.